Olá, gente, boa noite, tudo bem? Meu professor Rafael, obrigado aí pela presença. Vanessa já entrando, Eliana. Opa, nosso palestrante aí já entrando. Meu amigo Figueiredo, estão ouvindo bem aí? Boa noite. Neia Campos presente aí, beijo. Nossa. Obrigado, Figueiredo, recíproco, meu amigo. Abraço, hein? Alegria, Felipe. Abraço, Felipe. Dayana Silva. Meu amigo Cláudio. Isso aí. Tá legal o som aí, gente? Agora vamos dizer se tá legal, hein? Aí sim, hein? Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticose, cachumba, Isso aí. difteria, Uma música aí pra cefalite, faringite, iniciarmos, né? leucemia, e o pulso ainda pulsa. Isso aí, vamos agitar essa live aí, hein? Ainda pulsa. Live é viver. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, Alessandra. cleptomania. E o corpo ainda é pouco. Meu amigo Marcelão. Ainda é pouco. Assim, reumatismo, raquitismo, tetapistulose, tetanoide, Mandando um convite aqui já para o nosso palestrante, né? miopia, cataclara, pulpa, cárie, Meu amigo. afasia. Olha, bonitão aí. E aí, doutor, beleza? Tudo bem, seja bem-vindo, meu amigo. Fico muito lisonjeado, muito feliz aí de estar participando. Tá bom aqui assim? Deixa eu ver. Ficou bom Tá aí a imagem? Tá ótimo. boa, né? Tá bom? Tá boa a imagem, Bem, tá doutor? bonito. Tá bonito. Obrigado. Muito obrigado, doutor. É uma, Isso é aí. uma honra estar participando disso aí. Um pouco nervoso, viu, gente? Mas vamos aí encarar aí o desafio, porque tudo tem um começo, né? Então a gente está aí para aprender, né? E passar aí um pouco da história de vida, né, doutor Wilson? Então, né? Exatamente. Boa noite a todos e todas, né? Então é muito gratificante para mim tá reunido aí nessa pleiade aí, nessa tertúlia aí com vocês aí, poder falar com vocês um pouco, minha gente. É isso aí. Vamos dar o nosso início oficial, né? Deixa eu ajeitar aqui meu fone. O som tá saindo bem, né? O pessoal tá ouvindo bem, né, Tá, doutor? tá. Vamos dar início. Tá bem, tô ouvindo legal aqui. Vamos dar início aí, como todos que me acompanham aí, que participam das minhas lives, sabe que tudo que eu faço sempre inicio agradecendo a Deus, nosso Pai Celestial, que nos concedeu a vida. E não poderia ser diferente aqui nessa live. Neste momento, quero agradecê-lo por estarmos aqui vivo, né, com os amigos, de forma virtual, mas com estar aqui no No coração. Né? coração, sem E dúvida. após esse agradecimento primordial,
Eu quero agradecer a cada um aqui presente, né, para tratarmos desse assunto polêmico, esse assunto que nós sabemos que não é atual, pois ele existe desde os primórdios da antiguidade, né, doutor? Para falar sobre esse Concordo. tema tão importante, eu tenho a honra de Verdade. receber aqui para essa live o meu amigo, meu irmão, doutor José Penha Ferreira Júnior. O Júnior, como é carinhosamente conhecido no nosso meio. Antes de passar a palavra, Júnior, para a sua saudação inicial, eu gostaria de ler aqui um seu breve currículo para aqueles que Oh, não te conhecem, né? agradeço, E, doutor. nesse momento, também já quero lhe saudar na pessoa da sua mãe, da dona Neuza, que deve estar Oxa, aí doutor. muito Sim, orgulhosa do filho que tem. Então, sem lhe dúvida, doutor. cumprimento, Júnior, lhe cumprimento na pessoa da sua mãe, da dona Neuza, que está muito orgulhosa, tenho certeza disso. Muito obrigado, Vamos doutor. lá. José Penha Ferreira Júnior, filho de José Penha Ferreira e Neuza de Araújo Ferreira. Nasceu em 15 de maio de 1976. Estudou desde a primeira série até o terceiro ano colegial na Escola Estadual Barão de Ramalho. Cursou administração e posteriormente o curso de Direito, ambos na Universidade Unicid, ali no metrô Carrão. Hoje, Mesmo, tá? o Júnior está presidente municipal do Podemos Afro. Júnior, a palavra é sua para a sua saudação inicial aí à nossa audiência. Ô, doutor. Então, mais uma vez agradecer né, boa noite a todos e a todas. Assim, se eu for nominar aqui o nome de todos que estão entrando aí na live, para mim vai ficar meio complicado, que eu vou estar esquecendo de alguns aí. Mas eu queria mesmo agradecer demais essa oportunidade do senhor estar dando para mim, para eu poder externar isso daí um pouco de maneira tímida, mas poder falar um pouco desse tema, né, doutor? E antes de tudo também, para quem também não conhece meu grande irmão que a vida me deu, o Dr. Wilson, né, que desde o início sempre me tratou de maneira bem, né, respeitosa, então isso a gente tem que estar sempre colocando em pauta. Então eu também tenho que ler aqui um breve currículo do senhor aqui, Dr. Wilson. Então, Dr. Wilson de Jesus Santos, nascido em 25/10/74, filho de Júlio Batista dos Santos e Joana Ferreira de Jesus, de família humilde do interior da Bahia. Wilson começou a trabalhar desde cedo, aos 8 anos já vendia geladinhos e bananas e outras frutas, trazidas da roça por seu pai. Formou-se na EMARC como técnico em agropecuária, depois trabalhou na prefeitura de Canavieiras, na Bahia, chegando a ocupar um dos cargos mais altos do município, de secretário da administração. Vindo para São Paulo em 2005, o Wilson iniciou a vida laboral na função de porteiro de edifícios e em 2008 já tinha uma empresa no segmento. O Wilson iniciou o curso de Direito em 2011, formando-se em 2015 e logo na sequência se especializou em Direito Civil e Empresarial na Faculdade Damásio. Hoje, com orgulho, o Wilson estampa em seu currículo que é empresário, advogado, escritor, juiz arbitral e palestrante motivacional. Então, feitas essas apresentações, eu vou agora aqui falar para vocês aqui de maneira bem singela do pouco que eu, né, corri atrás aqui do assunto, do tema, né? Então, Que primeiro legal, de né? tudo... Que legal, né, Júnior? Que nós estamos aqui na internet, sem os coronéis, sem os capitães do mato para nos tolher de nossas manifestações, né? Isso é muito Sim, importante isso e o advento de internet veio aí para nos ajudar. Né? Sem dúvida, isso daí o senhor falou tudo mesmo, a gente poder expressar mesmo, né, o pensamento, né, sem ficar tolhido da livre
iniciativa, né? De poder falar de diversos assuntos. Então, isso eu acho que é muito importante. Exatamente. Então, eu acho, é muito, Júnior, é muito... Pode falar, doutor. Sim, pode concluir. Não, pode falar, por favor. Eu acho que para nós iniciarmos o assunto propriamente dito, seria legal fazermos uma viagem pretérita, né? Uma viagem ao passado, trazendo aí algumas personalidades negras da história, né? Porque por exemplo, eu pensei em 3 figuras negras para que possa lembrá-los, né? Uma foi o grande poeta, o grande escritor Machado de Assis, né? Que ele teve a sua imagem desconfigurada para torná-lo branco, e até pouco tempo atrás, muitas pessoas ainda pensavam que ele era branco, né? Quando na verdade tratava-se de uma pessoa negra, né? A segunda personalidade que eu escolhi, quero citar aqui, é do presidente Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, que foi presidente do Brasil, aí, ele foi vice-presidente do Afonso Pena, depois com a morte do Afonso Pena. Ele assumiu aí por 17 meses, fez um bom governo, né? Enfrentou sérios problemas devido à sua cor, e não somente na sociedade, mas dentro da sua própria família, né, Júnior? Quando a sua própria sogra, a mãe da esposa dele, da Anitta, não aceitava que ela se casasse com ele devido à sua cor. E isso ficou sem ver a filha e o genro até sua morte, né? E por derradeiro, Júnior, eu queria citar aquele que foi assim, o patrono da abolição, né, que eu sou muito fã, Luiz Gama. Esse aí dispensa maiores comentários, né? Maiores comentários. Então, eu queria inicialmente citar essas 3 personalidades aí para podermos iniciar, mas a palavra é sua aí para sua... Nossa, doutor, assim, eles são uma referência, né, para tudo, né? Então, assim, citar esses 3, como tem inúmeros outros grandes pessoas negras de destaque e que por N motivos deixou a sociedade, né, predominante elitista da gente saber que eles eram negros. Então é bem isso que o senhor está falando. Então, assim, primeiro de tudo, eu gostaria até também de trazer aqui sobre a distinção de preconceito e racismo, porque isso também, muitas das vezes, as pessoas confundem, né, ou colocam no mesmo balaio. Mas, assim, principalmente o conceito do preconceito, ele é uma ideia pronta que alguém nos passa e que a gente aceita sem refletir se ela é verdade ou não. Ou seja, ela não passa pelo crivo da razão. E geralmente é um julgamento de grupos e pessoas que percebemos como diferentes, e essa diferença é vista como algo negativo. Que é bem isso que o senhor acabou de citar do que aconteceu com o Nilo Procópio Peçanha. E achar que a cultura de um povo é melhor que a outra também é preconceito. Então, a ideia de que todo mundo tem que ser, pensar e viver do mesmo modo é que nos leva ao preconceito. Por isso, é preciso conhecer as diferenças e respeitá-las. Isso é o preconceito. O racismo já não. O racismo ele já é um fato de opressão que predominante uma raça em detrimento da outra, como é no caso a nossa, por ter uma herança escravocrata, o branco oprime o negro a ter acesso de todo e qualquer direito e garantias que ele tem. E aqui no Brasil, isso também é bem forte contra o negro e contra os indígenas. Então, a gente tem que fazer essa distinção, doutor, porque o preconceito nos leva ao racismo estrutural. O preconceito nos leva a essa coisa tão enraizada, essa coisa tão forte, que hoje oprime por demais a nossa classe.
E aí a gente vê bem isso, dessas grandes personalidades, como o próprio Machado de Assis, que era gago. Então, o senhor imagina, um cara mulato, gago, imagina para ele, né, o que o cara não sofreu. Se hoje a gente ainda, né, vê de maneira velada, de maneira bem mesmo sucinta, algumas cotoveladas que a sociedade nos dá, então o senhor imagina para ele naquele tempo. Da mesma forma, Nilo Peçanha, né, aquela coisa do morrer de desgosto de Afonso Pena. Os caras, olha, meu amigo, vem para cá, você vai ser presidente do Brasil aqui. E assim, foi tão importante que ele instituiu o Ministério da Agricultura no país e também a história da escola técnica, né? Sim. Então, porque ele tinha muita referência do Watts, que também era um negro e que inventou o elevador. Então, assim, são muitas coisas que, pela predominância da sociedade mesmo branca, né, heteronormativa, nos oculta, né? Porque muita gente mesmo não sabe, mesmo que estudou na escola de Machado de Assis, não sabia que Machado de Assis era negro. Eu vejo muitos comentários que falam, caramba, nossa, eu não sabia, poxa, sabe? Então, assim, é muito interessante essas nuances, né, doutor? Essas coisas, assim, bem sutis, né? Que a gente começa a verificar que lá atrás, com o pessoal do renascentismo começou a fazer a distinção, porque até então não tinha essa coisa de distinção de raça, né? Mas aí nisso você tem que começar o iluminismo, para depois do renascentismo fazer de forma de gravuras, de pinturas, para você poder começar a ver a perfeição, o que mais se aperfeiçoa ao Criador. Então aí é onde que você começa um colorismo, né? E uma coisa mais tendenciosa para o lado branco. E o que não é, você começa a ver sempre com desdém, você vê sempre com tom pejorativo, sempre, opa, não é capaz. Então, é bem isso, né? É o preconceito. As pessoas não te dão nem a oportunidade de você externar o seu ponto de vista, externar a sua história, e com isso você começa a não ter referência. Então, assim, eu sei que eu acho que eu estou fugindo um pouco, doutor, é porque assim... Não, está dentro do tema. É tanta coisa, doutor, então eu assim, pesquisei muitas coisas, muitos amigos me deram muitos toques, então é onde que, assim, você tem que ir meio um pouco lá e um pouco cá, um pouco lá e um pouco cá. Então, essa coisa estrutural mesmo, essa coisa de você ver que o negro, a pessoa, quando você está colocada numa foto, independente do credo, a primeira coisa que as pessoas vê é a tonalidade de pele, para depois, opa, peraí, o que ele é? Ele é heterossexual, homossexual? Então, isso já nos faz a gente sofrer de partida, sabe? A largada, doutor, já nos deixa num patamar atrás. E aí é onde que a gente, procurando lutar, como o senhor acabou de citar, eu sou o irmão mais novo, mas aos 21 anos, eu consegui formar, né, concluir o nível superior antes dos meus irmãos. Então, assim, eu imagino o que não foi para eles lá atrás, toda essa coisa, essa falta de referência, essa falta de luta, essa falta de luta não, essa falta de você ter alguém para você falar assim, opa, peraí, eu sou capaz, eu sou, sabe? Então é nisso. Então por isso que nós, negros e brancos, nós temos que falar sobre esse assunto, racismo. Nós, sim, negros, falamos sobre, né? A gente fala, aliás, nós negros falamos porque a gente fala de dentro, e os brancos falam sobre. Porque é nisso, é essa coisa mesmo que a gente fala de dentro, que a gente sofre isso diariamente, a gente sofre isso, sabe, dioturnamente, a gente é sempre, sabe, a mão é mais pesada, o olhar é mais pesado, e você está sempre sendo, você tem que sempre tá dizendo que você não é ladrão, sabe, diferentemente de quem é branco, doutor.
Então é aquilo. Exatamente. Terminando essa live, eu e o senhor, né, se sairmos à rua, de repente de não ser abordado pela polícia de uma maneira abrupta, né? Então é aquela coisa que Mano Brown sempre fala, a gente está sempre contrariando as estatísticas, doutor. Então a gente está sempre contrariando as estatísticas, sempre procurando, sempre ter que mostrar que nós não somos, diferentemente da norma, da branquitude, que você não precisa falar nada. E além do mais, assim, as mulheres negras, aí é um patamar, acho que pior ainda, doutor. Porque acho que sofre muito mais, porque tem aquela coisa do celibato definitivo, porque você não está ramificado com aquele padrão de beleza, onde que você não pode ser amada, não pode ser desejada. Então eu acho também que assim a mulher negra na base da sociedade mesmo está na pirâmide, e eu acho que ela sofre muito mais do que duplamente, né? Pelo fato de ser mulher, que já tem um preconceito de ser mulher e de ser negra também, né? Isso Júnior, mesmo, doutor. Na sua ótica, já que nós citamos aqui personagens da história, personagens negros da história, você acha que na atualidade está faltando lideranças negras? Assim, num comparativo do passado com o presente. Você acha que falta personalidade? Eu acho, doutor, assim, hoje, assim, eu digo em todos os ramos, né? A própria Djamila Ribeiro, ela é uma referência hoje para as mulheres e para nós, negros, para a gente do meio da etnia negra, né? Então, assim, ela é uma referência. Mas, como o senhor mesmo falou, ao mesmo tempo, avançou por demais, mas ainda falta uma presença maciça, porque assim, hoje, o que acontece, doutor? Hoje o direito, ele tem aquela diferença do direito formal e do material. Então eu falo, não, você tem o direito, mas exerce esse direito? Será que exerce esse direito? Porque é muito bonito a gente pegar... Muita teoria, né? Seria entendeu, mais, doutor? Mas... mais teoria do que na prática mesmo. Do que na prática mesmo, doutor. Então a gente sente ainda isso muito. Então aí pega e coloca... Ah, não, eu coloco... né? Eu tenho aqui uma pessoa negra lá no meio de 20. Aí fala, não, mas aqui a cota. O senhor não entendeu? Então, assim, eu acho que requer uma presença, e isso, como eu falo, é um diálogo que tem que ser das duas partes. Nós falamos de, e quem é não negro falando sobre. É isso, sabe? Não ficar aquela coisa assim, porque até a própria academia, doutor, eu sinto também que tem um certo embate, porque se de repente você vem com uma tese para mostrar de doutorado, de mestrado para determinada segmento da universidade, a pauta racismo, doutor, é sempre com um tom pejorativo. Pô, isso é ativismo, sabe? Sempre parece que assim, é um negócio fora do contexto. A gente não pode estar falando sobre isso, porque isso incomoda, né? Então até isso é muito, sabe? É bem sutil, mas a gente vê isso muito enraizado mesmo, sabe? Então toda vez que você for falar, é porque aí somos, sabe? Você vem com ativismo, aí não encaixa, sabe? Não é legal, sabe? Então as pessoas mesmo sempre vê isso de fora. Então eu acho que falta, né? Hoje temos o Silvio Almeida, que o cara é fera demais, o camarada é top, você entendeu? Adilson Moreira, entre outros, assim, que eu falo, meu, que orgulho. Ontem mesmo eu vi a entrevista da doutora Eunice, que ela já foi diretora da OAB e depois diretora da ESA, né, entrevistada pela Aline Midley, também negra, entendeu? E aí você fala, poxa, aqui e sendo a única, como tô dizendo, a única docente negra no Largo São Francisco. Então aí você fala, caramba, poxa, tem, sabe? Tem pessoas que, sabe? Você fala... em citar a única negra, isso aí já é um racismo. Por quê? Tem que falar expressamente negra, né? Sem dúvida, nós somos iguais, para que ter esse adjetivo, né? E sempre
Pode Deixa eu falar. aproveitar aqui, Júnior, só para agradecer os comentários aqui dos amigos que estão participando com a gente. Eu quero agradecer a todo mundo aí Pois não, doutor. as mensagens motivadoras e de participação aí nesse tema bastante polêmico, né? Mas Muito. o Dr. Cláudio Pereira, que está nos assistindo aí também, ele me pede sempre, Wilson, fala dados, fala dados, fala de dados. Então, o Brasil, nós temos aí 56%, né, entre negros e pardos. Eu particularmente não gosto muito desse termo pardo. Você sabe que no dicionário, pardo significa o branco sujo. Eu acho é negro. Gente. Então nós temos 56% aí de negro, da etnia negra no Brasil. E deixa eu ver aqui, eu gosto de falar dados somente Sim. lendo para que eu não me perca, né? Claro, doutor. Dentro desses 56% da população, nós somos a minoria, né, nos espaços de decisão, aquilo que nós estávamos falando há pouco, né, ocupando 29% dos cargos de gerência nas empresas brasileiras. Entre os mais pobres, os negros são muitos. Dentre os 10% dos brasileiros com menor renda familiar, 75% são negros. Quer dizer, dos 10% dos brasileiros com a renda familiar mínima, 75% desses 10% são negros, né? Entre os que morrem, eles são a maioria. Uma pessoa negra tem 2,7 vezes mais chance de ser vítima de homicídio do que um branco. Então, são dados, né? São dados importantes. Quando a gente leva esse dado aí para a parte da educação, a taxa de analfabetismo é mais que o dobro entre preto e pardo do que os brancos, de acordo com o PNAD. Né? E, nesse sentido, eu já estou falando aí de percentual, de cotas, para lhe fazer uma pergunta, embora eu, como seu amigo, eu saiba já do seu posicionamento que diverge do meu. Sim. Com relação às cotas para negros, eu particularmente eu não defendo, não sou favorável, porque eu não me sinto inferior a outra pessoa. Você, eu sei que entende diferente. Por que você defende a cota para negros? Então, doutor, eu defendo pelo fato de, assim, a própria sociedade, no aspecto da lei aqui, ó, vou aqui pegar um decreto-lei para o senhor verificar como é que, de lá de 1850. Aqui, 1854. Ou seja, nas escolas públicas era proibido a admissão de escravos negros. A previsão de uma instrução para adultos negros dependia da disponibilidade de professor. Então, o senhor imagina, se hoje já é complicado com esse negócio do Enem e tudo mais, você imagina em 1854 era proibido, doutor. Então, assim, para mim, e isso é o racismo legalizado, é só puxar lá, tá? Decreto 1331, de 17 de fevereiro de 1854. Além disso, doutor, já lá naquela época, o decreto 7031A, de 6 de fevereiro de 1878, estabelecia que os negros só podiam estudar em horário noturno, né? E no artigo 69, não serão admitidos à matrícula nem poderão frequentar as escolas os meninos que padecem de moléstias contagiosas, os que não tiverem sido vacinados, e no parágrafo 3º, os negros, doutor. Então, assim, quando o pessoal vem com esse, né, assim, não estou dizendo do senhor, eu só estou colocando um ponto de vista, doutor. Ah, não, eu falo, peraí, quer dizer que lá era uma coisa legalizada, né, assim como na própria, aquele livro do Laurentino Gomes, ele fala, né, a própria igreja também, né, eu sou católico, mas a própria igreja falava, olha, você só pode dar até 40 chibatadas nele, porque senão você também vai deixar o negro, o escravo inútil. Então, assim, doutor, essa coisa já vem de lá de trás. Então, é aquele exemplo que eu uso muito, eu cotejo muito em razão do futebol. É aquela coisa que deram a nossa
liberdade lá, né? 13 de maio de Alforria. 1888. A alforria. Só que assim, aí a gente, não, vamos ter as igualdades, vamos tudo. Só que aí o pessoal fala, ok, beleza, então tá lá, vai começar o jogo de futebol, vamos mudar o juiz. Então, mudou-se o juiz, mas o placar, doutor, já tá 3-0. Entendeu? Então, assim, por essa diferença histórica e documentada, porque muita gente gosta, eu sou legalista, tá lá, não é invenção minha. É onde que eu falo que isso daí, e a gente pedir acesso à educação, doutora, né, como é a luta dos negros lá nos Estados Unidos, a gente só está pedindo o direito civil, né, eles pedem lá dentro, e até 1960, o Chicote cantava lá, né, aquela coisa mesmo de, sabe, você não pode, e era escola para branco e para negro. Então, por isso até Exatamente. também que eu vejo a diferença dos Estados Unidos ser um país mais engajado, entre aspas, nisso. Por quê, doutor? Porque lá foi através da política afirmativa que, assim, sabe, você atenua um pouco, porque a gente só quer ter direito à educação, doutor. E o direito à educação, você não está querendo tirar o coisa de ninguém, é ter acesso para você também ter uma hermenêutica, né? Porque hoje as hermenêuticas é sempre branca, não tem, sabe? Hoje se destaca, sabe? Então, assim, tem o nosso amigo o doutor Ederaldo, sabe? Então você começa a ver que existe pessoas também da nossa raça que tem capacidade, mas ainda falta muito para a gente poder atingir isso aí, doutor. Então, Sim, por isso que a Cláudia acabou de postar aqui, né, a dificuldade de acesso, né? A observação dela aqui, apesar de haver essas cotas para a universidade, concurso público, o acesso é difícil. É e vem difícil, de encontro doutor, ao que você está falando. É por isso, doutor. Então, assim, não é nada, não é porque, como eu te disse, ele era legalizado aqui, doutor. Ele era legalizado. E, assim, até para continuar aqui, tem uma lei lá de 1968, que era a Lei do Boi, que garantia para os filhos de fazendeiros e pequenos agricultores em escolas agrícolas o curso superior, como agronomia e medicina, veterinária. E dessa forma, a Lei do Boi foi uma cota direcionada por um grupo específico, que justificava, né, aumentar a produção no campo e também interromper as discussões sobre a reforma agrária no país. E ela apenas beneficiava os filhos da elite e os pequenos produtores, porque assim, o senhor imagina, você acha que a negro teria posse, doutor, de ter uma... Não tem. Então por isso que é só mesmo uma questão mesmo de você verificar que a gente só está querendo ter acesso à educação, ao pensamento, a poder falar, olha, peraí, olha, como a Djamila usa muito, o meu lugar de fala, sabe? Sempre tivemos, mas só que as pessoas não escutavam, porque não é um assunto que interessa. Então é por isso só, doutor. Por isso Exatamente, só não. Ali a lei, por causa disso, porque era uma coisa legalizada e todo mundo acha normal, tem gente que, né? Tem muitos aí, não, o racismo é normal. É isso mesmo, você corre, sabe? Então não é, doutor, sabe? Aquela coisa mesmo da equidade. Você falou aí de questão do direito que nós queremos à educação. Você falou essa lei de que ano é a lei que você comentou aí? 1968, e ela só saiu em 85, tá, doutor? Na realidade, na minha humilde opinião, é que existe no Brasil uma hemorragia de leis que não funciona, essa é a realidade. Isso desde dessa época aí. Acho que não existe um país com tanta lei como aqui no Brasil. Nós sabemos que é constitucional, que o racismo é imprescritível e inafiançável. Mas você sabe que não funciona. Sem dúvida. Sem dúvida. Esse último caso que aconteceu aí da morte do menino Miguel, está estampado que foi racismo da patroa, da empregada lá que saiu com o cachorrinho. Ela pagou uma fiança lá, 20 mil reais. Está aí, liberdade, gente. Então, isso desmotiva a gente. Desmotiva, porque é onde que vai sempre... Por quê, doutor? Sem querer cortar, já cortando, doutor Wilson. Quando você, né, membro dos Ministério Público, a maioria branca. O delegado de polícia, branco. Sempre eles vão descaracterizar, doutor, para injúria. O senhor entende? O X da questão é esse. Então é assim,
é aquela coisa, doutor, nas minhas pesquisas também eu vi assim, muito de você pegar e o samba, aí falar, não, aí criaram-se a bossa nova porque ficou um samba mais depurado. Então, assim, aqui no Brasil, a gente gosta de valorizar o produto, a feijoada, mas não gosta de dar o nome ao produtor, que foram os negros. Então, sempre vão fazer a desconstrução para que, sabe, opa, isso daqui, vamos embranquecer isso aqui, porque se falar que é associado a essa camada aqui que, você entendeu? É associada ao ruim, é nisso. Então, é por isso, doutor, por isso que mais do que nunca, esse racismo estrutural, esse racismo institucional que pega em todos os ramos, é nisso. Porque aí ele vai se mutando que nem um vírus, e aí peraí, deixa eu mudar aqui. Porque assim como é também com a religião de matriz africana, doutor. Então aí o pessoal usa o nome intolerância, mas não, é racismo religioso. Porque principalmente no Rio de Janeiro, o pessoal sofre demais em poder externar aquilo, porque aquela é a referência daquela coisa da diáspora, né, doutor? Porque é aquela coisa da diáspora africana, porque os brancos, quem era italiano, veio para o Brasil, mas sabia que era italiano, voltava para lá. Agora nós negros não, ficamos sem referência. Você não sabe se veio da Nigéria, se veio... Você entendeu? É 50 países lá, então até nisso o pessoal corta o nosso cordão umbilical e acha normal, né, esse tipo de coisa. Então, por isso que a educação, a única forma de poder pôr um país para frente, um país mais igual, a diferença vai ter, doutor, sabe? Tem um monte de gente que nos dá tapa nas costas, mas a gente sabe que é Exatamente. Preconceituoso e racista. Mas até aí, ok, beleza. Segue o baile, esse entendeu? É o pior, né, Segue Juninho? o baile. Esse é o pior. Esse é o pior. Esse preconceituoso, silencioso, que é o pior. É o pior. Esse é o pior. Quem tem aquele preconceito, já que estampa, que todos nós sabemos, mantém o beleza. O distanciamento Verdade. social, não esse Isso ocasionado mesmo, pelo doutor. Covid. Né? Não pelo Covid, concordo. Esse silencioso é que é o problema. É o pior, esse daí é o pior, doutor. Esse daí é o pior de todos, doutor. Então, assim, é muito complicado isso, sabe, doutor? Então são essas nuances, essas mutações de racismo, que aí não é isso não, sabe? Peraí, muda aí, sabe? Essas coisinhas bem sutis, sabe? Como eu sempre brinco, aquelas cotoveladas bem sutis dos jogadores da NBA, assim, para poder fazer o arremesso, que lá o contato físico é maior do que na FIBA, e a gente acha normal porque, você entendeu? Eu vou dar falácia aqui para esse camaradinho aqui, não, né? Então é onde que as pessoas se eximem, então eu não toco no assunto, e aí a gente vê aquela coisa sempre mudando, né? A própria menina Fatu, né? Uma menina lá num colégio também renomado lá no Rio de Janeiro, sabe? O pessoal, grupo de WhatsApp. Então, assim, doutor, é fogo, é complicado, sabe? A luta é diária, sabe? A luta é constante. A gente tem que estar mesmo com aquela filosofia de guerreiro, né? Sempre tem que estar morrer lutando, sabe? Aquela coisa, sabe? Você tem que estar sempre porque os camaradas, você entendeu? Pro branco, eu sempre brinco, né, com meus amigos, eu falo assim, pro branco, as coisas, não é que não sofre a dificuldade, mas é diferente. E para nós negros é assim, aquela coisa que eu falo, doutor, 1 quilo de chumbo e 1 quilo de pena é 1 quilo. Exatamente. Só que quando é pra gente, doutor, porra, não, mas é um... Você entendeu? Mas, gente, mas peraí, a minha mão é mais, sabe? Então eu sempre te vejo com um olhar mais, sabe? Sabe? E não é, sabe? E as pessoas, nem os próprios brancos têm essa perfeição. Mas a sociedade exige que nós, negros, você entendeu, doutor? Você saiu do trilho, Nossa Senhora. Então, assim, eu sempre falo, porque eu cresci com o meu irmão sempre falando, Juninho, anda com documento. Juninho, anda com documento. E eu falava, meu Deus, mas o que era, né? Eu não entendia tudo. E aí, mais tarde, conversando com ele e minha mãe, por quê? Porque lá atrás, ele com os amigos, teve uma abordagem policial, tinha acho que 5 pessoas no carro, só ele de negro, só ele desceu e só ele tomou a geral. E aí eu incuti isso tanto para o meu sobrinho, hoje o Thales vai fazer 25 anos, no mesmo dia que a minha mãe,
E falo isso pro meu filho mais velho. O meu mais novo ainda tem 9 anos, mas pro meu mais velho eu sempre falo, Matheus, vai na padaria, anda com documento. Por quê? Porque você tá sempre, sabe? E isso assim, eu moro na Penha, eu fico imaginando, né, pra quem é mais pro fundão, como é que é o melaninado pro lado de lá, doutor? Então é um negócio que não tem como. Ai, você tá lá, não é. É um negócio, é punk, doutor. É punk, é mesmo bem forte mesmo. Então, são essas uma coisas que a gente. observação aqui, Júnior, que a Cláudia colocou a juíza Milene Ramos em entrevista, né? Levou sua mãe para assistir uma audiência e ouviu um advogado dizer que era um absurdo. Ela, juíza, pois em outros tempos gente como ela era doméstica. Né? Eu conheço a juíza Milene Ramos, conheço ela É mesmo, pessoalmente. olha. Uma simpatia, né? Ela é uma simpatia. Mas está aí. Está O expresso. senhor tá vendo? Né? É latente, doutor. É explícito mesmo. É mesmo assim, cristalino mesmo, sabe? Essas coisas. Então, quando a gente vê, sabe, de Geraldo Pereira, a Glória Maria, entre outros, né? Joaquim Barbosa, sabe? Então, são essas coisas que é aquela coisa, doutor. Black Power, mas Black também é beautiful, sabe, doutor? Então, sabe, não é só, não, a criança negra é bonita, assim, sabe? O povo negro é bonito, sim, porque sempre a gente está a gente tem que estar lutando contra a desconstrução de palavras negativas, né? Porque o que é negro é associado ao negativo, né? E então a gente tem que sempre estar lutando com isso. E se era um branco, opa, achar normal essas coisas, entendeu? Porque aí você está dentro do meio. Nós já estamos caminhando já para o final, né? Mas deixa eu Nossa, aproveitar. doutor, caramba! Uma curiosidade. Conforme você falou no início, que eu sou advindo lá do Nordeste, eu já perguntei a algumas pessoas aqui na Penha que eu tenho uma curiosidade. Ali no centro da Penha tem a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Você daqui da Penha. Qual Isso, o vínculo que tem? Eu sei que trata-se de um preconceito. Eu nem sei se você sabe, mas uma curiosidade aí que eu acho que tem mais gente que não sabe então, disso. doutor, ela foi criada pelos escravos em 1802 e como o negro não podia ir à igreja, né, era proibido, né, ir às missas, então ela foi construída pelos escravos e de costas para a igreja da Penha, né? Então ela ficou de costa para poder meio que eles poderem tá fazendo a sua praticar a sua religiosidade e assim foi até depois eu verifiquei, doutor, que foi o vigário Antônio Benedito de Camargo, que é a rua que tem na Penha, né? Que pela diocese autorizou depois terminar, mas tem que se seguir à risca, porque ele é um patrimônio, é tombado pelo patrimônio cultural, e o falecido Monsenhor Calazan chegou a fazer uma reforma lá e não pediu autorização, porque lá, e aí teve que parar a obra, porque ela é tombada pelo patrimônio histórico cultural, né? Então aí desde 2002, que foi os 200 anos da igreja, o pessoal sempre procura estar fazendo a reunião, agora em junho, acho que 24 de junho, em menção a Nossa Senhora dos Homens, Largo do Rosário, Nossa Senhora dos Homens Pretos, fazendo uma alusão a que existia em Guarulhos, e depois a prefeitura também é aquela do Largo do Paissandu, né? Tem aquela igreja também no Largo do Paissandu, que é também, como posso dizer, relacionada à Irmandade dos Homens Pretos, doutor. Então obrigado. Agora eu já sei. Nossa, aqui tem, olha, a doutora Vanessa Preto, nossa colega aqui, ela está dizendo: fui barrada na entrada do Fórum de Santana com um cliente branco, ele passou direto, eu tive que me identificar como advogada para acesso antes das 12h30. Olha que triste. Olha que triste. Doutor, é o que eu falo. As famosas mutações. Doutor. Doutor, mas é o procedimento, né? Mas é bem isso daí.
Quantas, eu participo lá da Comissão de Igualdade Racial, lá da OAB São Paulo, liderada pela doutora Maria Silvia Oliveira, e elas falam que quantas vezes, né, principalmente quem atua, a advogada que atua na área criminal, negra, nossa senhora, aí tá lá entrando, né, com o suposto acusado, fica ao contrário, né, ele é o advogado e ela já fica no imaginário, né, doutor? É duro, né? Então, é lamentável. É aquilo, doutor. Você pode fazer uma pesquisa no Google agora, doutor. Homem inteligente. Pesquisa. A Dayana falando aí, já foi confundida com uma proposta. Então, doutora Dayana. É nisso, doutor. Então, assim, é tudo já incutido, sabe? Porque não tem como homem inteligente vai ter. É a cultura, né? É a cultura. Então, até onde a gente dá o site de busca, até nisso já vem embutido a cultura mesmo do racismo estrutural que faz parte desse nosso país, doutor. Então, infelizmente. Infelizmente. Nós estamos avançando aqui já para o final. Infelizmente, a gente não conseguiu ler todos os comentários, responder todas as perguntas, porém, eu acho que nós não devemos encerrar nossa live sem, pelo menos, citar esse último caso aí que teve a repercussão mundial, né? A morte do George Floyd lá nos Estados Unidos pelo policial branco, né? Teve uma repercussão, mas apenas ganhou holofote. Isso acontece diariamente no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os outros países aí também. Sim, doutor. Só que esse ganhou uma repercussão, né? Sim, então, até pela luta que o né, lá nos Estados Unidos, né, doutor? E assim, e aí você vê mesmo a potencialidade, doutor, de 13% da população, e você vê nessas manifestações que já vão para 15 dias, né? Ele faleceu em 25 de maio, de quem, hoje, né, não negro, hoje foi enterrado, né? De não negro está participando. Enterrou. Hoje foi o enterro. E, então, assim, doutor, é complicado, né? Você vê mesmo ele falando que não estava respirando, e assim, você vê a passividade, né? Que aí depois, até minha irmã falou, nossa, eu não sabia que tinha mais dois, né? Um nas costas e outro na perna. Então, sabe, é o que o Will Smith falou. Na verdade, o racismo sempre teve, é que agora ele está sendo filmado, né? Então, mas se não fosse... me chamou muita atenção aquela foto que tá estampada, parecendo que o policial está pousando ali. Sim, doutor. Nossa, que... Sem dúvida. Com a mão no bolso, né, doutor? Com a mão no bolso. Com a mão no bolso. Isso mesmo, com a mão no bolso e... né? Opa, peraí, sabe? Né? I can't breathe. E, meu amigo, você... né? Por quê, doutor? A gente, do Código Civil, doutor, negro era semovente, né, doutor? Doutor. Você não tem alma, você não tem vontade, você não tem nada, porque... era a Reis, né? É a Reis. Doutor, então é por isso, doutor. São essas coisas todas que sabe, você fala, meu pai do céu, sabe? Né? Então, e isso num país com aquela pujança econômica, né? Você vê que, sabe, é só 13%. E os camaradas, imagina que nós, 56% da população fizesse isso, né? Imagina, doutor. Então, é nisso, né? Então, mexeu até com... Eu sou fãzaço de Michael Jordan, o pessoal sabe do meu... do tanto que eu gosto dele. Até ele, que era meio neutro, né? Parecia que vivia num mundo de Alice, nesse aspecto de cor. Ele também se posicionou. Porque, doutor, hoje você ser negro é uma questão política também. Porque se você não se posiciona, doutor, vão te engolir. Exatamente. O senhor não entendeu? Então, ele lá atrás, que, sabe, o pessoal, não, democrata também, republicano também compra tênis, ele doou e foi uma verba, uma nota preta mesmo, que ele desembolsou, e ele teve que se posicionar, porque é o que é preciso, doutor. Quem é negro, quem não é, todos, a luta do racismo, ela é cotidiana.
sabe? Parar com as piadinhas racistas, parar com esse preconceito. Os memes, os sabe? memes. Os memes, isso mesmo, doutor. Júnior, Isso mesmo, sabe? Júnior, É parar com isso. Antes de nós finalizarmos aqui, você gostaria de falar um pouco do Podemos Afro, já que você é o presidente municipal aqui em São Paulo? Então, doutor, Como que funciona o Podemos Afro? Ele é um braço do Podemos? Isso, ele é um braço do Podemos, né, do Partido Podemos, liderado pela Renata Abreu, né, quero aqui agradecer imensamente a doutora Vanessa Igesca, que me deu a oportunidade de me apresentar ao partido, de eu ser filiado, né, porque a gente tinha aquela coisa política, mas era aquela coisa sobre, né, hoje eu falo então eu estou dentro lá, e assim, então é onde que a gente, né, o partido ele vem crescendo, com o Álvaro Dias como senador, né, líder do Senado, né, e tem mais outros, acho que o Romário também faz parte, se eu não me engano, né, e assim, é um partido que está começando, uma nova proposta de soluções dos conflitos, né, de que vem passando no nosso país, e né, a Vanessa me apresentou, quero agradecer ela imensamente mais uma vez dessa oportunidade, e eu estou aí engatinhando nesse aspecto aí. Então, eu sou o presidente municipal do Podemos Afro. Então, quero agradecer também toda a executiva do partido. Legal. A Tatiana entrou aí. Um abraço, Tatiana. Então, finalizando, eu gostaria de finalizar agradecendo, assim como eu iniciei, né? Agradeço a participação de todos aí. Foram vários os comentários aí, enriquecedores, né? Os comentários enriqueceram a nossa live, a participação de todos. E vamos estudar aí, porque é um assunto amplo, né? Um assunto muito amplo. Sem dúvida, não dá doutor. para se esgotar Sem dúvida. em uma hora de live. Sem dúvida, Então, sem dúvida nenhuma. Vamos estudar a possibilidade de fazer uma outra live aí para darmos beleza. continuidade Agradeço ao aí. tema. Agradeço a todos, porque eu não, né, o senhor falou que tem muitos comentários, de repente não pôde saudar, e então agradeço a todos mesmo que participaram aqui da live e ao senhor dessa oportunidade aí, doutor, de ter me tirado essa timidez aí de encarar aí o desafio. Aí. Eu sempre digo nas minhas lives que a Covid só antecipou algo que iria acontecer aí em 5, 10 anos, essa virtualidade da coisa, estava tudo se caminhando. A Covid só antecipou, né? Eu vou salvar a live, vou colocar lá no meu canal no YouTube, né, para que as pessoas possam ver, porque tiveram muitas pessoas que lamentaram não poder participar, porque tinham outros compromissos, né? Mas eu vou deixar lá no meu canal, lá no YouTube. Eu já aproveito para pedir que se inscrevam lá, e vai ter muitos vídeos motivadores, né? Isso aí, doutor. Quero lhe agradecer também, Júnior, por aceitar participar dessa live com a gente. E vamos avante, mas norteado, com norte. Certo? Sem dúvida, verdade. Para cima. É isso pra mesmo, cima. isso mesmo, doutor. É isso aí, doutor. Muito obrigado, muito obrigado.
Isso aí. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. doutor. Tchau, Deus muito abençoe obrigado. a todos. Gratidão. Amém. Deus abençoe a todos aí. Uma boa noite. Muito obrigado, doutor Wilson. Muito obrigado. Gratidão.